Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. O tema do nosso devocional de hoje é provações, fé e restauração. Ou seja, nós iremos falar de um personagem bíblico muito conhecido chamado Jó. E para isso, eu separei já um texto para que nós possamos meditar juntos lá no livro de Jó, no capítulo 1, verso 8 a 12. 8 a 12. Eu vou colocar na tela e você vai poder acompanhar junto comigo aí no seu monitor. Olha só. Então, o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque diretamente nele. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Amém, queridos? Esse texto de Jó, toda vez que eu leio, eu ministro sobre ele, vem algo importante na nossa cabeça, na minha cabeça. Por exemplo, por que será que Deus permite o sofrimento? Eu já me questionei muito sobre isso, até descobrir o porquê. Afinal de contas, queridos, tem pessoas que estão passando por momentos tão difíceis constantemente e muitas vezes têm desistido. Algumas poucas têm avançado, outras têm desistido. Então, por que será que Deus permite o sofrimento? Então, dentro dessa história de Jó, essa história incrível de Jó, nós iremos descobrir como que podemos permanecer firmes, mesmo em meio às piores provações. E lá no final você terá uma ferramenta nas suas mãos, no final desse devocional, para você enfrentar qualquer batalha com esperança e confiança em Deus. Então, fique comigo até o final desse devocional, porque com certeza vai ser algo poderoso, tem algo poderoso reservado para você nesse devocional. Amém, queridos? Então vamos lá? Eu quero primeiramente trazer aqui uma explicação básica, visto que o tema é provações, fé e restauração. Eu fiz questão de separar aqui o significado de duas coisas, provação e tentação. As pessoas costumam muito confundir as duas coisas, e são coisas totalmente diferentes. Quando nós falamos de provação, queridos, nós estamos falando de um teste que Deus permite aos seus fiéis, aqueles que realmente são fiéis a Ele, para fortalecer ainda mais a fé deles. Ou seja, a provação, ela vem sobre o fiel, sobre aquele que teme a Deus, sobre aquele que realmente ama ao Senhor. Ok? Enquanto a tentação, ela é um convite para pecar que vem do diabo. Então eu preciso ter isso bem claro na minha mente para eu não achar que toda dificuldade na minha vida é uma provação. Para eu saber se é uma provação,
e diferenciar provação de tentação, eu preciso fazer uma autoanálise e ver: eu sou uma pessoa fiel a Deus? Temente ao Senhor? Sou. Então é uma provação. Outra coisa que eu posso analisar, além dessa autoanálise, é se essa situação que eu estou passando, para eu discernir se é provação de tentação, eu tenho que ver se aquela situação, aquela dificuldade, ela é um convite para eu pecar, para eu cair. Se é um convite, é tentação. Se não é convite, então eu sei que é uma provação. E se é uma provação, melhor ainda. E se for tentação, pastor? Não tem problema. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Foi exatamente o que Jesus fez quando ele foi tentado no deserto. Ok? Provação vem de Deus. É um teste de Deus para fortalecer ainda mais a sua fé. Tentação é um convite para que você caia da presença de Deus. Entendeu, queridos? Então, tendo isso em mente, eu preciso entender que o que Jó passou era uma provação. Por quê? Porque a Bíblia faz questão de salientar que Jó era um homem justo, íntegro e fiel, e que evitava fazer o mal, se desviava do mal. Então, mesmo ele sendo íntegro, justo, fiel a Deus, ele passou por provações, ou seja, ele passou por dificuldades. E por ele ser fiel, justo e íntegro, nós caracterizamos tudo que ele passa dentro dessa história, como uma provação. E é importante nós entendermos que Deus não puniu Jó, mas ele permitiu a provação para revelar algo maior para Jó. Mas o que será que Deus ele queria revelar de maior para Jó? Se Jó já era justo, íntegro, fiel, se desviava do mal, o que Deus queria provar ou revelar para Jó? Fica aí que nós vamos já falar para você esse segredo, ok? Porém, diante dessa provação, Satanás acusou Jó de que Jó só era justo, íntegro e fiel a Deus porque Deus abençoava ele. Então Satanás falou: não é por menos que Jó é justo, íntegro, fiel, teme ao Senhor. O Senhor coloca uma cerca em volta dele. Agora, toque em tudo dele para ver se ele não vai jogar isso na sua cara. Traduzindo, conjecturando, é o que o diabo disse para Deus. Então eu tenho que entender que a provação, ela não foi um castigo, mas ela é um processo. Ela é um processo para um nível mais profundo de fé e testemunho. Amém, queridos? Então Deus não estava punindo Jó, mas permitindo que a sua fé fosse refinada como ouro puro. E talvez, diante dessa história, você conseguiu fazer uma pequena análise aí na sua vida e você esteja enfrentando provações. Mas hoje eu quero que você saiba que Deus está no controle e existe um propósito para tudo isso. Existe um propósito por trás dessa provação. Amém? Agora eu quero trazer para você algumas coisas que você comece a meditar e a pensar aí dentro desse devocional de hoje, no tema de hoje. O livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, eu vou colocar na tela um texto bem conhecido. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então esse texto é um texto muito conhecido. Muitas pessoas dizem: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tenho certeza que você
já falou isso, já ouviu isso, né? De alguma maneira. Bom, é verdade. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas até as coisas ruins contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Sim. Deus, ele transforma as situações ruins em situações de bênçãos para as nossas vidas. Se você é uma pessoa que ama a Deus, é fiel e temente ao Senhor, fique tranquilo. A dificuldade, que ninguém gosta de passar por dificuldade. Eu não vou ser hipócrita de falar para vocês, eu amo passar por dificuldade. Ninguém gosta. É horrível. É uma sensação ruim. É uma sensação que todos nós, por mais fé que tenhamos, é algo que nos irrita, que muitas vezes traz algum certo desânimo, né? Mas nós temos que ter a palavra de Deus dentro de nós, no nosso coração, para não deixar que esses sentimentos humanos de fraqueza venham tomar conta da nossa vida. Mas eu tenho que confiar naquilo que Deus fala a nosso respeito. E ele diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se eu analisar profundamente a história de Jó, você acha que Jó sabia o que estava acontecendo nos bastidores espirituais? Dessa conversa entre Deus e o diabo tocando, e o diabo fazendo e acontecendo? Não, ele não sabia, queridos. Ele não sabia o que estava acontecendo nos bastidores espirituais. Mas Deus tinha um propósito e tinha tudo sob controle. Tudo sob controle. E assim como Jó muitas vezes, nós não entendemos o porquê. Você acha que Jó, como eu disse para vocês, Jó não sabia dos bastidores. Ele não sabia do porquê que ele estava passando por aquilo. Eu e você, quando passamos por provação, nós não sabemos o porquê. E quer que eu fale para você bem a verdade? Não interessa saber o porquê. Mas substitua o porquê pelo para quê. Para que propósito eu estou passando por isso? E você vai perceber que quando você inverte a pergunta, você começa a ver Deus transformando o mal em bem, usando as nossas dores para crescimento. E, queridos, quando a gente fala em dores para crescimento, saiba que crescer dói. Se você pegar um bebê, você vai ver que o bebê muitas vezes ele vai ter febre. Daí você leva ele no médico, que o médico fala, não, o que ele tem é dor do crescimento. Começa a nascer o dentinho. O que começa a fazer? Começa a coçar, começa a dar dor. O bebezinho tem febre. Ele começa a crescer, ele tem febre, ele sente dor. É o que chama dor do crescimento. Isso é comum, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. O crescimento dói, mas ele é para um bem maior. Amém? Mas deixa eu fazer uma conexão aqui com vocês. No outro texto que eu gosto muito, que é lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Olha só. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Olha só que interessante o verso 2 que eu estou voltando aqui na tela para vocês. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Alguém gosta de passar por provação? Não. Mas Tiago está dizendo assim, considere motivo de alegria. Ou seja, não é gostoso, mas fiquem felizes por passar por provação. Por quê? Porque a provação, por mais que ela não seja gostoso, né, não seja algo gostoso de viver,
ela vai produzir algo muito importante para a gente aí, quando prova a nossa fé. E ela produz o quê? Olha no finalzinho aí. Produz perseverança. Então, quando eu sou provado, né, prova-se a minha fé, que produz uma perseverança, e no verso 4 mostra que essa perseverança ela vai gerar uma ação completa para nos tornar perfeitos e íntegros, sem que nos falte coisa alguma. Amém? Ou seja, tem um propósito por trás da provação? Sim, é uma característica da provação, diferente da tentação, que vai te levar para longe de Deus. A provação não. A provação você vai ter fé fortalecida, perseverança, integridade, em caráter transformado. Você está entendendo, queridos? Então as provações que todos nós cristãos passamos, elas não são sinais de abandono, tá? Mas sim de aperfeiçoamento espiritual. E é muito comum quando você está passando por uma provação, você pedir uma direção para Deus e você não ouve Deus. Sabia disso? É muito comum, porque é aí que você demonstra a sua fé. Por isso que eu sempre digo, olha, a palavra de Deus, quando você conhece, fica muito mais fácil de você passar pela provação. Porque embora você não esteja ouvindo a voz de Deus, o direcionamento de Deus, mas você se garante, ou seja, você confia na palavra de Deus. Que para nós é fundamental, para nós evangélicos, a palavra de Deus é fundamental para nós. O que a Bíblia diz a nosso respeito, para nós, é a palavra rema. Amém? E assim como o ouro, queridos, ele é purificado no fogo, né? Você pega o ouro, você coloca no fogo, aquelas impurezas vão caindo e o ouro ele vai ficando cada vez mais puro. A nossa fé também ela é fortalecida na adversidade, na provação. Ou seja, nós vamos ficando mais fortes na fé quando nós passamos pela provação. Amém? Agora, o grande segredo de você passar na provação é você confiar em Deus e confiar no processo que Deus está fazendo. Talvez ele não fale, talvez ele não te direcione. Praticamente, quase certeza, 99% de certeza que ele não vai te explicar o porquê. Mas você vai substituir o porquê do para o para quê. Para que estou passando por isso? Para que propósito? Para o propósito de crescer. Crescer na fé. Estar mais íntegro, mais fiel, com um caráter mais parecido, mais próximo de Cristo. Amém? Agora, queridos, se algo pode te consolar também, é que você não é o único que vai passar por provação. Muitos homens e mulheres de Deus passaram por grandes provações. Todos eles saíram fortalecidos. E se eles passaram, e se eles saíram fortalecidos, você também pode vencer e sair muito mais fortalecido dessa situação. Hoje você pode mudar a sua mentalidade de porquê e passar a confiar em Deus e começar a enxergar as provações que muitas vezes nós passamos como ferramentas de crescimento, fortalecimento de fé e renovação, restauração. Afinal de contas, queridos, Jó sofreu muito. Teve a esposa dele falando para ele, amaldiçoe Deus e morra. Teve os amigos de Jó, que ao invés de consolá-lo, muitas vezes acusava ele, você está passando isso porque você é um pecador, porque você está vivendo em pecado, porque você está em pecado. Só que eles esquecem de ver que Jó era um homem íntegro, fiel. E todo homem íntegro, fiel, queridos, pode passar por tentação? Pode, mas a tentação ela é diferente, ela é um convite pelo diabo para você cair no pecado.
Mas o fiel, íntegro e justo, ele passa pela provação para ele alcançar algo maior. E esse algo maior, lembra que eu disse lá no começo da mensagem? Ele vai levar o homem, a mulher, a algo melhor. No caso de Jó, levou Jó não só conhecer Deus de ouvir falar. Lá no último capítulo de Jó você vê isso. Ele dizendo, antes eu ouvia Deus só de ouvir falar, agora eu conheço ele face a face. Esse era um dos propósitos? Sim. Mas depois ainda de que ele tem todo esse fortalecimento de Deus, ele ainda tem todas as suas bênçãos recuperadas e dobradas. Porque se Jó ficasse parado e preso perguntando por quê, ele ia morrer perguntando por quê. Mas ele não quis saber do porquê. Ele simplesmente confiou em Deus. Nu eu vim ao mundo, e sem nada também eu irei. Deus me deu, Deus tomou, como diz aquela música. Glórias a Deus, glorificado seja o nosso Deus e Pai. Ou seja, ele não quis entender o porquê. Ele se manteve fiel. Deus deu, Deus tomou, acabou. Eu não vou questionar. Mas no final da provação, ele teve toda a sua fidelidade a Deus recompensada. E eu creio que a maior recompensa dele não foi nem o dobrar dos bens dele, mas ele conhecer a Deus em intimidade. Olha o patamar que ele saiu. De um patamar de ouvir falar para um patamar de conhecer. E esse é o patamar que Deus quer que todos nós venhamos ter. Então Jó sofreu, mas permaneceu fiel. E no final Deus restaurou tudo em dobro na vida dele. E sabe de uma coisa, queridos? O Deus do tempo de Jó é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo que restaura vidas hoje. E ele quer restaurar você. Se você está passando por provações, essa não é a sua derrota, mas ela é a sua preparação para algo maior. Você está entendendo? Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei se é uma tentação, se é uma provação. Se é uma tentação, a Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se é uma provação, você vai continuar sendo íntegro, fiel ao Senhor. Porque não é a sua derrota a provação. Vou repetir. Ela é a sua preparação para algo maior. O que você está passando hoje? O que você está enfrentando hoje? Você pode escolher se revoltar, né? Como a esposa de Jó diz, amaldiçoa a Deus e morre. Ou você pode confiar em Deus e ver a glória dele se manifestar na tua vida. Qual que é a sua escolha? Uma coisa eu vou dizer para você: não adie a sua decisão. Decida confiar em Deus agora. A sua restauração pode estar muito mais perto do que você possa imaginar. Amém? Eu quero poder estar orando por você nesse momento. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que você se inscreva, curta, comente, compartilhe essa live com o máximo de pessoas possíveis. Amém? Comenta lá nos comentários do vídeo, tá? Escreve lá nos comentários do vídeo: o que eu estou passando não é a minha derrota, mas a preparação para algo maior na minha vida. Escreve lá, tá? Porque eu creio que o que você possa estar passando não é derrota. Deus tem algo muito maior para você. Tem restauração, tem vitória, tem alegria, tem paz na tua vida. Deus vai te restaurar. E eu tenho certeza que Deus vai dobrar na sua vida, também como fez com Jó. Amém, queridos?
Vamos orar? Querido e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos ao Senhor por essa palavra, provações, fé e restauração. Muito obrigado por nos ensinar a diferença entre provação e tentação. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina a nos alegrar nas provações, porque o objetivo é fortalecer a nossa fé, gerar perseverança, gerar pessoas, filhos, homens e mulheres de caráter cada vez mais parecido com o de Cristo e ter as nossas vidas restauradas no Senhor. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida desse meu irmão e dessa minha irmã, pedindo ao Senhor a tua misericórdia e compaixão sobre a vida deles, para que eles sejam fortalecidos, para que eles venham ser fortalecidos na fé, que eles venham ter perseverança e que haja na vida deles o algo maior na vida deles. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.